Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, aos sábados, vamos trazer um pouquinho a respeito da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Eu nem vou entrar de maneira tão específica assim na estratégia, tá, pessoal? Até porque nós fizemos um vídeo falando a respeito de swing trade do rastreador de tendências. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, um vídeo da nossa maratona que foi feito essa semana. Acredito que vale a pena bastante, vale a pena, né? Quem tem interesse aí, dá uma olhadinha, porque está bastante específico ali em relação ao funcionamento da estratégia, tanto do swing, que para a gente são operações aí de uma semana a um mês, do rastreador de 2, 3 até 6 meses. Então tem a operação aí para tudo que é tipo de perfil. Lembro que essas recomendações fazem parte do nosso produto Full Trader. No final do vídeo eu volto para falar a respeito dele, tá? Então, o rastreador, pessoal, ele faz um mix entre análise fundamentalista e análise técnica. Claro que a tomada de decisão é feita pelo gráfico, mas o pessoal da análise fundamentalista separa aqueles ativos, né, que podem ter uma tendência boa, tanto de recuperação quanto na sua continuidade de alta. Funciona bem com varejo, com ETF, com bancos, com construtoras. Depois desse filtro qualitativo, nós vamos para o gráfico, né? O gráfico vai apontar o momento de compra e o momento de venda, sendo que o gráfico é fantástico para apontar os pontos de compra e os pontos de venda, um grande facilitador, tá? E hoje eu pedi para o pessoal da análise separar alguns ativos, separar aquelas empresas ou aquelas ações, né, que estão meio que na contramão do mercado, apesar da alta aí do Ibovespa, né? De uma maneira mais generalizada, as ações vêm subindo aí nas últimas semanas. A primeira ação é Minerva, né, pessoal? Minerva vinha surfando, a empresa, na verdade, vem surfando uma onda boa desde o início da gripe da peste suína africana, né? Sofreu pouco na crise. É uma empresa que está muito bem posicionada para exportação, para suprir toda essa demanda aí de proteínas que vem aumentando muito nos últimos anos, né? Como eu comentei, especialmente porque nós tivemos um problema grande no rebanho de suínos da China. A empresa desalavancou, pode voltar a pagar dividendos, pode se capitalizar mais, pode fazer a IPO da Athena Foods. É uma empresa muito interessante. Eu comento sempre que, apesar de a gente ter outras preferências no setor de alimento, se nós recomendássemos alguma empresa do setor de proteínas para o longo prazo, essa empresa seria a Minerva, né? Então a gente vê aqui que de agosto até agora ela está com uma baixa de mais de 30%. Aqui nesse ponto em setembro ela tentou fazer um rompimento ali dessa linha, desse canal de baixa, e como eu comento sempre, mesmo para quem nunca viu um gráfico aqui, a gente consegue ver o canal de baixa bem desenhado, e uma oportunidade boa de compra aqui pode ser nesse rompimento, e simplesmente se o preço voltar ali para casa dos R$ 15, a gente está falando de uma alta de quase 40%, tá? Minerva, então, é um ativo bem interessante. Outro ativo que faz tempo que a gente não comenta, apesar de eu ter feito um vídeo esses tempos, aí, é M. Dias Branco. M. Dias Branco, uma empresa que sofreu um pouco com a integração da Piraquê, sofre, né, com essa questão que basicamente eles têm que importar trigo e não é fácil repassar esses custos, apesar da empresa ser líder em biscoitos, ser líder em massas, principalmente no Nordeste, vai crescer bastante no Sudeste. A empresa também está num canal de baixa, tá? Então, no rompimento aqui, se tiver uma oportunidade de operar aqui no rompimento desse canal, também tem uma possibilidade boa, né? No mínimo, né, o preço voltando ali para casa dos R$ 42, e se a gente puxar um pouquinho mais o gráfico aqui lá para casa dos R$ 45, a gente está falando de uma alta inicial de 25%, 30%. Claro que aqui a gente tem que encontrar uma tendência de alta, né, pessoal? Mais ou menos aqui, só para a gente dar um exemplo, ó, o caso da Metal Leve, né? A Metal Leve vinha nesse canal, deixa eu só tirar aqui. A Metal Leve vinha nesse canal de baixo e encontrou um canal de alta, né? Sendo que se a gente pegar aqui e puxar o gráfico para trás, a gente tem como referência aqui a casa dos R$ 33. Não estou dizendo que vai bater lá, né? Mas a gente está falando de uma alta de mais de 60%. Então, quando a gente encontra esse tipo de figura aqui dentro de um canal altista, fica fácil, né, pessoal? Porque depois que foi desenhado aqui, a gente só vai vender a ação, só vai recomendar a venda se perder aqui o canal, tá? E tem mais dois ativos que a gente vem comentando nas últimas semanas. O primeiro deles é VEG, né? VEG perdeu
a linha de tendência de alta aqui, que já vinha respeitando há algum tempo. Inclusive, nós zeramos a nossa operação em VEG, né? Então, a gente vai esperar ela se posicionar de uma forma gráfica mais interessante para voltar a se posicionar em VEG, né? Nós estávamos comprados e depois desse longo período aí de alta, o pessoal recomendou venda de VEG. E com VEG, a empresa não tem nada de errado, né? O que tem sempre é aquela questão dos múltiplos mais elevados, mas com a companhia em si não tem nada. E outro ativo aqui agora, um BDR Alibaba, tá? A gente também está posicionados em BDRs, né? Alibaba perdeu aqui a sua linha de tendência de alta e está em tendência de baixa, né? A diferença é que a Alibaba teve alguns problemas, né? O último trimestre não foi tão forte assim, né? Em termos de resultados operacionais. E além disso, nós tivemos o IPO do Ant Group, que acabou não saindo, né? Que é a fintech de Alibaba, que é uma empresa fantástica, tá, pessoal? Para longo prazo, eu sou até suspeito também para falar a respeito de Alibaba. É uma empresa que tem mais de 1 bilhão de clientes, né, pessoal? É outro patamar, tá? Em termos de receita, é uma das maiores do mundo, né? Tem um e-commerce bastante estabelecido e é muito forte não só no resto do mundo, mas principalmente na China. Então, esses ativos nós estamos de olho, Alibaba, VEG que a gente estava posicionado, Minerva, até que faz um tempo que a gente não opera, e M Dias Branco também. Eu não lembro a última vez que a gente operou nessa estratégia, mas graficamente ali está ficando interessante. Lembrando, né, pessoal, depois vocês vão dar uma olhada ali na maratona, que eu falei mais de maneira mais específica, mais aprofundada da estratégia. As recomendações são passadas dessa forma, aqui foi uma operação em BTG Pactual, o preço de entrada e o preço teto, a ordem vale sempre para o dia, e a gente faz todo o monitoramento da estratégia, né? Lembrando que, avisando sempre o momento de compra e o momento de venda das operações. Normalmente as operações de perda duram de 2 a 3 semanas, stops médios na casa de 5 a 10%, e as de ganho 3 a 6 meses, com ganhos médios de 20 a 60%. A assertividade está bem elevada nos últimos 12 meses, em torno de 70%, e histórico, aí, desde que a gente começou a mandar as recomendações, em torno de 60%. E se a gente pegar o histórico dos últimos 10, 12 anos, sempre fica nessa casa aí de 60%. Normalmente nós passamos as operações na parte da manhã, né, tanto aquelas novas quanto as que estão em andamento e ainda no ponto de entrada, entre as 10 e as 10h30, então é tranquilo para acompanhar. E as de venda, né, normalmente na parte da tarde ali, agora com esse horário do pregão fechando às 18, depois das 13, das 15h30, às 16 horas. Nós enviamos pelo aplicativo, pelo painel do trader, né, para quem estiver logado no computador, e também pelo Telegram. E é muito fácil, tá, pessoal? Não é uma estratégia de muito giro, é bastante tranquilo aí para acompanhar. E o que a gente recomenda é gerenciar o risco, né, diversificando o número de posições. Normalmente a gente fica posicionado de 15 a 20 papéis, e o que nós... Não são 15 ao mesmo tempo, né? A gente vai encaminhando aos pouquinhos, aí chega a ficar assim posicionados de 15 a 20 ações, tá? E a gente vai enviando as operações de maneira escalonada. O que nós recomendamos é pelo menos o investidor entrar de 8 a 10 ações. Então ele pega o valor dele, eu tenho 80 mil, quero entrar em 8 operações, divide 80 mil por 8, cada um vai ter o seu valor, vai dar 10 mil por operação, e à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando. Isso é bastante importante para gerenciar o risco. Aqui tem só alguns exemplos de ganho, né? Aqui algumas operações finalizadas em agosto, setembro, 70% de ganho, 22, 27, 36, e perda, aqui uma de 5 e outra de 8. Eu gosto sempre de falar porque dá perda também, né, pessoal? De cada 10 operações, na média, nos últimos 12 meses, 3 deram errado e 7 deram positivas, tá? Mas é uma estratégia bastante bacana. É simples, né? O gráfico aponta de maneira objetiva o momento de entrada e de saída. Não é de muito giro, né? Então, para quem quer operar, especular, mas não quer ficar operando diariamente ou semanalmente, é uma estratégia bacana. É ideal para seguir as tendências, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. É uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis com bastante proteção e nunca fechou nenhum ano negativo, apesar de um dia isso aí poder acontecer, até hoje nunca aconteceu. E como exemplo de proteção, eu sempre passo aqui essa operação em IRB, né? Que nós recomendamos venda em IRB lá na casa dos R$34. Até hoje não voltamos mais para o IRB. Hoje o IRB operando na casa dos 7, né? Mas no momento que perdeu o canal de baixa, que o canal de alta, o pessoal recomendou venda. Então, uma estratégia muito protetiva. Tanto que na época dos circuit breakers aqui,
a gente já estava totalmente zerado na estratégia do rastreador, e como eu comentei, ela faz parte do nosso produto Full Trader, que tem recomendações de day trade, swing trade, opções, long short, e também tem as recomendações de longo prazo. É bacana para o investidor que quer montar sua carteira de investimentos e também quer especular. Vou deixar para vocês o cupom aqui Maratona 2020 e todos os nossos contatos, né, pessoal? Quem quiser mandar um e-mail para a gente, para quem quiser nos chamar no WhatsApp com uma mensagem, com áudio, para perguntar alguma coisa, já pode inclusive deixar as perguntas aí no WhatsApp, ou quem preferir dar uma ligada para a gente para bater um papo, com certeza nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.